Ciência USP. Neste Ciência USP, o nosso assunto principal é a descrição de um circuito cerebral responsável por processar o medo que nós aprendemos a ter. A novidade é a gente mostrar que tem um circuito cortical, um local que você faz um processamento bastante complexo de uma ameaça de vida. Isso não tinha sido mostrado ainda. Também vamos falar sobre os malefícios do álcool à saúde. Eu sou Silvana Salles e pelos próximos minutos você me acompanha neste mergulho nos achados científicos. Vamos começar a nossa conversa com um destaque internacional. E quem traz o destaque é a Luísa Caires. Oi, pessoal, sou editora de ciências do Jornal da USP. Luísa, que notícia do mundo da ciência você traz para esse Ciência USP? Então, Silvana, a gente sempre ouve sobre pesquisas que falam de algum benefício de uma ingestão moderada do álcool para a saúde, né? Principalmente o vinho, que é relacionado à saúde do coração, aquelas notícias que a gente sempre gosta de dar, né, de pesquisa que vinho faz bem para a saúde. Mas um estudo de grandes proporções feito na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, mostrou que não é bem assim. Na verdade, não existem níveis seguros para o consumo de álcool. E esses resultados foram publicados numa das revistas científicas mais respeitadas do mundo, que é o The Lancet. E o que é um estudo de grandes proporções? Isso tem a ver com o método dessa pesquisa, que é chamado de meta-análise. É um tipo de estudo dos estudos. A equipe separou 600 estudos, que no total avaliaram 28 milhões de pessoas, para saber como que o álcool afetava a saúde delas. Também avaliaram 700 bancos de dados sobre a frequência da ingestão de álcool em 195 países, num período extenso de 1990 até 2016. Então a gente vê que, assim, são vários países, vários estudos e muita gente, né? Isso torna o peso das suas conclusões maiores, vamos dizer assim. E o resultado é que nenhum benefício levantado em um estudo individual sobre álcool, desses que eles analisaram, supera o prejuízo à saúde que ele pode causar. E isso vale mesmo para o vinho. Quais são os problemas que o álcool pode causar à saúde? Olha, são vários, a gente ouve falar bastante disso. O consumo de bebidas alcoólicas aumenta principalmente o risco de problemas como diabetes, cirrose, doenças cardiovasculares e diversos tipos de câncer. E o que acontece com aquela taça de vinho ou aquela cervejinha que a gente toma de vez em quando com os amigos? Isso não pode mais? Não, olha, ninguém aqui tá falando pra gente parar de beber totalmente, né? Em pequenas quantidades é provável que o consumo não vai fazer um grande mal pra sua saúde. Só não dá pra dizer que a ciência tá argumentando que o álcool faz bem, mesmo numa dosezinha só. E a gente dá as referências pra quem quiser se aprofundar lá no site jornal.usp.br. Legal, Luísa, obrigada. Até a próxima. O cérebro tem um circuito que é responsável por processar o medo que aprendemos a ter ao longo da vida. Esse circuito foi descrito numa pesquisa publicada na revista Cerebral Cortex. Ele é formado por 4 áreas localizadas no córtex, que é a camada mais externa do cérebro, onde acontecem processos como o aprendizado e a formação de memória. Quando alguma área desse circuito sofre uma lesão, a maior prejudicada é algo que os cientistas chamam de memória aversiva, o medo aprendido. Para entender melhor esse achado científico, eu conversei com Newton Canteras, que é professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ele participou da pesquisa e me explicou que o medo aprendido é diferente do medo inato, que é aquele que nasce conosco, com os animais também. Ele tem que nascer com esse medo, porque esse medo é fundamental para a vida dele. Ele não vai ter 2 chances de encontrar um predador. Na primeira vez que ele encontrar, não reagir, ele morreu. Já o medo aprendido vem das experiências de vida. Os pesquisadores estudam esse tipo de medo como modelo para entender como funciona o estresse pós-traumático. Miguel Xavier de Lima é um dos autores do artigo junto com o professor Canteras. Quando você passa por uma situação muito negativa, muito aversiva, por exemplo, num acidente de carro, você passa por uma situação de estresse no qual a tua vida está sendo colocada em risco. Quando a pessoa vai andar de carro novamente, depois que ela sai do hospital, nas primeiras vezes que ela entrar num carro, ela vai ter um calafrio, ela vai ter uma sensação de que ali já aconteceu alguma coisa errada. Então ela está revivendo parte daquela memória. Isso é o que a gente chama quadro de estresse pós-traumático. Para entender como o cérebro age nesses casos, os pesquisadores fizeram 3 experimentos com ratos. No primeiro, eles conseguiram identificar um fluxo de informação entre 4 áreas do córtex. No segundo, conseguiram ver que, quando o rato encontra o predador, os neurônios dessas 4 áreas ficam muito mais ativos do que os das áreas vizinhas. Mas ainda faltava uma etapa. A gente precisava saber ainda se a gente desligasse essas áreas
né? Ou seja, se a gente fizesse uma lesão nessas áreas, submetesse esses animais a um teste de comportamento, se essas áreas estariam influenciando todo esse processamento que a gente estava suspeitando que estava sendo afetado. O terceiro experimento foi o seguinte. A gente tem 3 caixas, a gente deixa o animal vivendo em uma caixa por 10 dias, a gente ensina ele a buscar comida numa terceira caixa. Ele tem que passar por um corredor para chegar no outro compartimento. De início, o animal ele sempre sai com um comportamento que a gente chama de avaliação de risco, porque aquele ambiente é novo para ele. Então ele vai investigar. Não tendo perigo, ele aprende que aquele ambiente é seguro para ele. Uma vez que ele aprendeu isso, que ocorre lá pelo 7º, 8º dia desse processo de habituação, no outro dia, na caixa em que ele encontrava comida, a gente coloca agora um gato. Os ratos que participaram do experimento nunca tinham visto um gato na vida. Foi aí que o medo inato apareceu. Ele vai ter uma série de comportamentos de defesa estereotipados, né? O principal deles é o freezing, né? Que é o congelamento motor. Ele vai passar ali entre 80% e 90% do tempo do experimento travado. Depois de 10 minutos do teste, os pesquisadores limparam as caixas para não deixar pistas de que o gato esteve lá. No dia seguinte, os ratos voltaram ao laboratório, ao mesmo ambiente onde tinham encontrado o gato. Um animal normal, com as áreas do cérebro intactas e funcionando, ele vai apresentar uma série de respostas defensivas. Olha o que ele faz, ele fica cheirando aqui, tá vendo? A saída da caixinha moradia dele, né, do ambiente familiar para ele, e ele não sai dali. Ele tinha uma reação ao ambiente que inicialmente era neutro e agora não é mais. Então ele aprendeu que aquele é um ambiente perigoso. Então esse é o medo aprendido. Já os ratos que sofreram alguma lesão no circuito cortical se comportaram de forma diferente. Olha lá, quando você abre a porta, ele tá fazendo um pouco de avaliação de risco, porque essas áreas não destroem totalmente a memória, vamos dizer assim, né? Mas ela interfere muito. Quando você analisa esse animal e confronta ele com um animal controle, você vai ver uma diferença grande na expressão comportamental dele. A diferença de comportamento entre os ratos com a lesão e os sem lesão levou a uma teoria. O primeiro dado importante, talvez, que a gente tem é que essas áreas do córtex cerebral são áreas envolvidas em processos de aprendizado, de memória. Elas não organizam a resposta de defesa inata, ou seja, o animal continua sentindo medo do gato. Porém, quando você expõe o animal naquele ambiente que ele encontrou o gato no dia seguinte, ele não lembra, entre aspas, do que aconteceu no dia anterior. Ou seja, a gente conseguiu demonstrar que essas áreas têm um envolvimento crítico no processamento da memória aversiva. O professor Newton Canteras explicou por que esse resultado é importante. A gente vai entender os mecanismos neurais que vão ligar uma situação de medo inato com os aprendizados decorrentes dessa reação de medo. Isso tem uma implicação óbvia na questão de estresse pós-traumático. Então, quando o indivíduo ele é exposto a uma questão de medo muito intenso, o que a gente mostra é que você tem essas informações, que são informações emocionais muito relevantes, vão para um sistema cortical para que ele processe e faça toda a análise do ambiente, aonde aquilo está ocorrendo, para que em cima daquilo ele faça memórias. E essas memórias são importantes para manter o indivíduo vivo, para que ele evite os lugares que ele foi atacado, mas essas memórias podem ter um caráter patológico também. Este Ciência USP contou com a participação da Luísa Caires e a sonorização do Rafael Simões. A produção da vinheta é do Cido Tavares, com locução de Miriam Ramos. Eu sou Silvana Salles e volto no próximo Ciência USP. Ciência USP.